milhões de seres que vivem na face da Terra, talvez 10 milhões se preocupem com isso, é uma coisa muito complicada. Então, esses temas que deveriam realmente importar a todos nós também, além de alguns tratados por essas grandes empresas, mas infelizmente eles não falam, porque chamam ou classificam como teoria da conspiração. É um assunto difícil, mas no que se refere à pergunta da nossa irmã Ana sobre o projeto Blue Beam, é algo muito, muito estranho. Todos nós, ditos seres pensantes, queremos uma nova ordem na Terra. Queremos um novo tempo. Um tempo em que cada ser humano seja livre, cada homem ou mulher possa ter o seu nível crítico de... Alô? Infelizmente, a linha que nós estávamos usando para conversarmos com o nosso irmão Jean Vaillant caiu. Problemas talvez de chuva, o tempo está meio complicado. Então nós vamos para o nosso intervalo, enquanto vamos tentar novamente fazer o contato com nossa irmã. Fique em sintonia, voltaremos já. Você está ouvindo Projeto Orbon, apresentando Carlos Cruz. Voltamos com o Projeto Orbon, sonhando e trabalhando por um mundo melhor. Depois da interrupção momentânea, vamos retomar nosso contato com o nosso irmão Jean Vaillant. Tudo bem aí, Elan? Tudo bem, falar em teoria da conspiração, isso até a linha cai, né? Você vê que coisa? É complicado. Com você. Posso dar continuidade, então? Por favor. Muito bem. Então, qual é o grande drama das nossas expectativas? Nós, simples mortais, que torcemos e trabalhamos para que surja realmente um novo tempo, uma nova ordem, aí essas teorias das conspirações, os núcleos das macroforças mundiais criam exatamente movimentos absolutamente retrógrados, fundamentalistas, e colocam nesses movimentos o nome de nova ordem mundial. Exatamente com o objetivo de fazer com que as pessoas não queiram a tal nova ordem, porque, do jeito que está sendo apontado, a nova ordem traz crenças tão fundamentalizadas e desnecessárias, estéreis e criminosas como as que povoaram muitas páginas do passado da história terrena. Então, o que é essa questão do projeto Blue Beam, que a nossa irmã se refere? É uma espécie de um boato, de uma lenda que surgiu a partir de um determinado cidadão que fez uma denúncia de que a NASA estaria construindo uma nova ordem mundial a partir da qual todas as religiões que vieram, que foram oriundas da semente de Javé, seja a religião do livro, e do livro, entre aspas, é conhecido como sendo dos judeus, ou a própria religião islâmica, catolicismo, essas religiões seriam banidas, segundo essa tese, né? E surgiria a nova religião do cidadão científico, do cidadão norte-americano, e em que todo mundo teria um chip no seu próprio corpo. Ou seja, nós vamos para aquelas teorias do livro de 1984 de George Orwell, o grande irmão comandando tudo. Ou seja, uma grande cretinice. O fato é que eu não sei, absolutamente não poderia aqui confirmar nada disso, porque eu não sei de nada sobre o projeto Blue Beam e nem imagino que o que ocorreu na Noruega tenha nada a ver com isso. Isso é apenas minha opinião. Nós, seres humanos, somos movidos por opiniões e certezas, além de crenças, no caso de muitas pessoas. Mas, no que posso dar em termos de opinião e certeza, eu tenho absoluta certeza, como cidadão planetário, que existem grupos instalados nos poderes estabelecidos dos países que tramam, sim, e estão por trás de muitos acontecimentos dolorosos. Isso eu tenho absoluta certeza. Mas especificamente ao projeto Blue Beam, em sendo da NASA, eu não dou crença alguma a essa possibilidade. Isso, creio eu, é mais uma dessas
um desses desserviços que se presta à humanidade, na hora em que você cria teorias conspiratórias sem futuro, ou seja, teorias conspiratórias totalmente lendárias ou na base do absurdo, deturpando assim a verdadeira discussão que se deveria ter em relação a alguns temas que estão colocados na periferia do repasse das notícias mundiais. Então, eu coloco, não vejo nenhuma ligação entre o evento na Noruega e esse projeto da NASA, até porque eu não creio, não posso levar a sério que existe esse projeto da NASA, pelo menos com essas cores. Sei que a NASA tem lá seus projetos secretos, mas um projeto desse tipo não seria jamais de uma NASA, e sim de uma CIA ou de outros órgãos, mas não de uma NASA, nada tem a ver. Mas isso é só uma opinião minha. Relativa às questões do nosso irmão Pércio, de fato, e infelizmente, esse tema também é muito desgastado no que se refere a magos, a forças maléficas, cientistas com suas almas vendidas a esse ou aquele aspecto do progresso planetário. Infelizmente, isso é um tema tão complexo, mas é um tema tão sério, mas ele é muito mal tratado nas discussões, nas reflexões, ele é sensacionalizado, entre aspas, em muitas reportagens, e fica parecendo realmente lorota, fica parecendo realmente algo que não é sério. Mas o tema é sério, não no modo como necessariamente nós imaginamos. Mas, infelizmente, nós temos que entender que nós não vivemos numa democracia cósmica. O que há em curso é a criação de um universo que, de forma linear, aparentemente se expande no sentido e faz com que a seta do tempo seja sempre linear, e nós, entre aspas, estando existindo nesses corpos animais, os nossos cérebros estão condicionados a somente perceber uma realidade maior. E isso não é nada democrático. Porém, a revelação espiritual já demonstrou o porquê de muitas dessas coisas serem assim e o porquê das nossas almas e espíritos eternos estarem submetidos transitoriamente àquilo que nós chamamos de reencarnações. Ou seja, é quando a nossa mente espiritual se submete à imantação num cérebro físico animal e dele fica refém enquanto vida houver no corpo animal. Por isso que a morte, sob essa perspectiva, é algo muito belo, é algo muito bom, que libera o nosso espírito desse corpo carnal mortal. Mas a nossa ignorância é tão grande que nos faz pensar e sentir exatamente ao contrário. Ninguém quer morrer, ou seja, ninguém quer deixar essa vida porque nós nos acostumamos e nos estacionamos a todos nós juntos nesse processo. E aí o processo oprime a todos nós. E como nós não temos as informações necessárias para bem compreendê-lo, nós sofremos com as dores do sofrimento, da perda, do terror à morte, e por aí vão os nossos sofrimentos e os nossos dramas. Por trás disso tudo há uma força benéfica, amorosa, que tenta nos libertar a todos. Mas, infelizmente, existe uma força, ou existem forças que não são esclarecidas e, portanto, sob a nossa perspectiva, são forças ignorantes, negativas, e alguns de nós chamam essas forças de maléficas, que trabalham pela manutenção do establishment de podridão espiritual na Terra. Isso é um fato. Só que essas forças já estão totalmente ultrapassadas. A insistência amorosa de um Cristo, de um Siddhartha Gautama, o trabalho organizado há muito pelas equipes superiores à espiritualidade, isso foi desarticulando o poder que existe ou que existia na mão desses núcleos trevosos. Mas esses núcleos trevosos ainda existem hoje, porém totalmente desorganizados. Eles não têm mais como criar um grande drama mundial. Eles não podem mais criar guerras mundiais. Não podem. Nós, seres humanos encarnados, é que temos agora finalmente o poder ou de construir a beleza e a verdade no palco planetário, ou de complicá-lo cada vez mais sempre. Mas do jeito que a coisa está, nós nem precisamos mais de espíritos obsessores
e nem de forças maléficas por trás